Good morning, students! Então, hoje, pessoal do oitavo ano, a gente vai falar um pouquinho sobre work, certo? Aí, como está indicado na agenda de vocês, a gente vai falar aqui na página 21, certo? A nossa aula hoje vai ser referente às páginas 21 e 22, ok? A gente tem atividade proposta já na agenda aí. Então, aqui no nosso slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o text, The Ant and the Grasshopper. Ok? A formiga e o gafanhoto, ok? É uma história muito conhecida, ok? Só que aqui em inglês, no formato em inglês. Então eu vou ler para vocês aqui um pouquinho, certo? Vou ler um pouquinho aqui para vocês sobre ainda aqui no primeiro slide da formiga e do gafanhoto, certo? Eu vou fazer a leitura aqui do texto para vocês que vocês possam acompanhar aí em casa, certo? De acordo com a leitura aqui. The Ant and the Grasshopper. During all summer, the ants were working restlessly, gathering all the food they could. Sometime later, in winter, the grasshopper went to an ant and said, in a whiny voice, "How about giving me a little bit of all the food you have, ant?" The ant replied, "I'm sorry, grasshopper, but we worked all summer to gather this food and we need every bit of it to feed us through winter. What did you do all summer?" "Oh, I sang and drank and danced all the time. But I'm hungry now, not last summer." "That's just the point," said the ant. "We worked hard because we didn't want to be in the same situation that you are now. Unfortunately, we can't help you. Goodbye." And the ant entered his house. Ok? Então, basicamente, o texto falou o seguinte. Durante o verão, as formigas estavam trabalhando sem descanso, juntando toda a comida que podiam. Enquanto estavam ocupadas fazendo isso, o gafanhoto falou à formiga com uma voz chorosa: "Que tal me dar um pouco desta comida que vocês têm?" A formiga respondeu: "Sinto muito, gafanhoto, mas nós trabalhamos o verão todo para juntar essa comida e precisamos de tudo para nos alimentar durante o inverno. O que você fez durante todo o verão?" "Ou eu cantei, bebi e dancei o tempo todo, mas estou com fome agora, não no verão passado." "Aí é que está o ponto", disse a formiga. "Nós trabalhamos duro porque não queríamos ficar na mesma situação em que você está agora. Infelizmente, não podemos ajudar você. Adeus." E a formiga entrou em casa. Ok? Então, aqui no nosso próximo slide, a gente tem uma sequência aí, já na página 22, ok? Uma sequência de perguntas, e eu já adiantei elas aqui para facilitar mais para vocês. About the text, aqui sobre a primeira pergunta. What were the ants doing during all summer? Que pergunta é essa? O que as formigas estavam fazendo durante o verão inteiro? Ok? Aí vocês vão, pelo critério de vocês, procurar dentro do texto, já que se trata do texto. São as perguntas em relação ao texto. Logo na segunda tem What was the grasshopper doing in the summer? Então nessa pergunta aí diz o quê? O que o gafanhoto estava fazendo no verão? Ok? Então, como foi falado aqui, tem lá o trechozinho no texto para que vocês possam responder essa segunda pergunta. Em seguida, a terceira pergunta diz o seguinte: Why did the grasshopper ask for a little bit of food? Ok? Que tipo de pergunta foi essa? O que o gafanhoto perguntou? Por que o gafanhoto pediu por um pouco de ajuda, um pouco de comida? Ok? Então, também menciona essa parte aí, certo? Que está aqui na pergunta, na terceira pergunta. E, finalmente, aqui na última pergunta, diz o seguinte: Did the ant give a little bit of food to the grasshopper? Essa pergunta diz o seguinte: a formiga
deu um pouquinho de comida para o gafanhoto, certo? Então, também, entre essas e outras perguntas aí, estão lá na página 21 e 22, para vocês tirarem um pouquinho mais de dúvidas. Para vocês também, recomendo a vocês, como está lá na agenda, sugerido, que vocês usem tanto o dicionário, como também o recurso do Google Tradutor, que vai ajudar muito vocês, certo? Recursos vocês têm, ok? Vamos só fazer bom uso deles. No nosso próximo slide aqui, a gente vai falar sobre insects. Claro que a gente não vai falar da infinidade deles, né? Que é um mundo bem interessante, bem exótico, né? Tem gente que fica lá apavorada quando fala de inseto, ok? Já acho um assunto muito interessante, né? Tem alguns bichos que são bem bonitos. Então a gente vai falar sobre alguns insects in English, ok? No próximo slide agora, a gente vai... Sorry. A gente vai falar aqui, certo? Para o próximo slide. Vamos lá para o próximo slide. Os dois primeiros que foram falados aí no nosso text. Nós temos a ant, certo? Essa daqui tem uma ferroada maravilhosa, ok? E nós temos o grasshopper, não é isso? Eu acho lindo esse insect aqui. Embora alguns ainda tenham medo dele por causa das patas caseiras dele, né? Depois, no próximo slide, a gente tem mais dois insects. Temos a butterfly, que já é mais bem vista pelo pessoal, e temos o dragonfly, isso, que ele também é muito comum aqui na nossa região, ok? No nosso próximo slide, a gente já tem um inseto mais exótico, mas tem gente que morre de medo dela, né? É a spider, ok? Tem gente que tem fobia de spider, ok? E aqui, no nosso próximo inseto, esse daqui já me dá muito nojo, que é a fly. Isso está em toda parte, né? Isso pousando em todo quanto é canto, ok? Mais em seguida, no nosso próximo slide, a gente tem aqui o beetle e temos aqui a bee, ok? Então, aqui as nossas bees, aqui seria uma espécie de escaravelho, né? Mas, no geral, é um besouro, ok? Chamado de beetle, ok? Em seguida, a gente tem aqui o stick insect, acredito que tem aqui na nossa região, certo? Que seria o bicho-pau. É mais conhecido como bicho-pau, ok? Então, ele é um inseto bem incomum, bem diferente mesmo. E aqui nós temos o cricket, que faz um barulho que enche o saco de muita gente, né? Esse daqui, quando entra dentro de casa, que se esconde debaixo das coisas, para a gente encontrar e poder dormir por causa do barulho dele, é bem complicado. Ele faz basicamente esse barulhinho aqui, certo? Eu acho que foi por isso que foi nomeado de cricket, okay? Que é o grilo. Em seguida, o próximo... pronto. Desculpa. Esse foi o nosso último slide. E para quem fica a reflexão, para alguns alunos que tiveram alguma reação diferente com a explicação dos nossos insectos, fica a pergunta: What insect scared you the most? Qual dos insetos aí mais te assustou? Teve um aí que você deve ter olhado e deve ter se arrepiado um pouquinho, ou talvez não, todos foram tranquilos para vocês, mas fica a pergunta, certo? E para finalizarmos a nossa aula, aí nas páginas 21 e 22, certas atividades propostas para vocês fazerem, diz o seguinte: aí leiam o texto usando o Google Tradutor, se necessário, certo? Então, aqui na página 21. Mas, como já foi lido para vocês, já foi uma boa ajuda, né, aqui pela aula. Em seguida, na questão 1, foi o seguinte: escreva T para true e F para false, de acordo com o texto. Aí, já na página 22, nós temos a questão 2. Aí diz o seguinte na pergunta: quem disse isso? Who said that? Não é isso? Na questão 3, ainda na página 22, em português ficaria assim a pergunta: responda as perguntas de acordo com o texto, certo? Caso, como são aí frases, vocês têm uma opção do Google Tradutor, que vai ajudar muito vocês. Na questão 4, ainda na página 22, diz o seguinte: responda em português, ok? E já na questão 5, aí para nós findarmos a nossa atividade, diz o seguinte: você conhece outros insetos em inglês? Marque, ok?
Aí também vocês podem usar o dicionário como dica, já que são só palavras curtas, né? São palavras soltas, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, certo? A gente falou sobre uma história muito comum, que foi The Ant and the Grasshopper, foi a formiga e o gafanhoto. A gente mostrou aqui alguns insetos, ok? Alguns insetos para vocês. Lógico que tem vários insetos, mas como se trata só do que está dentro da nossa aula, vamos focar somente neles para ficar mais fácil, ok? E a gente falou um pouquinho sobre o que a gente vai fazer na nossa aula, na nossa atividade, certo? Espero que a gente possa se ver no próximo encontro. Bye, bye. Nice day.